Eu quero chamar aqui o Renê de Paula Júnior, ele é um especialista em um monte de coisa. Em várias coisas, várias. Na verdade, gente, até vou explicar para vocês, é o seguinte, ó, vou colocar esse negócio para funcionar. Na verdade, eles estão com um programa de estagiário sênior, entendeu? Então eles estão dando uma chance para velhinhos, tá? Vamos ver se vai entrar direitinho. Gente, muito legal estar aqui. Obrigado, Abrão. Mais sorte, mais sorte. Ele segue agora oficialmente. Ah, valeu. Gente, muito legal estar aqui. Isso daqui eu juro, isso daqui, vocês assistiram Men in Black? Então, vou apagar a memória de vocês nesse exato momento. Não, cara, isso daqui é um brinquedão muito divertido, isso daqui é uma câmera 360, eu vou tirar uma foto de todo mundo, tá bom? Eu vou apertar aqui, vou contar até 3. 1, 2, 3 e... Tadá, muito bem, muito... Eu vou contar uma história real, cara. Antes de ter essa câmera aqui, eu tinha uma outra, que era meio redondinha, mais curtinha e tal. Eu fui fazer a mesma brincadeira. Aí, fiz essa graça, falei, bom, aonde que eu enfio essa câmera agora? Eu enfiei assim no bolso. E estava gravando. Então tá gravado lá, propaganda enganosa. Eu falei, gente, veja bem, é só a câmera. Né? Porque quando você vê gringo falando, o gringo fala, eu estou tão excitado de estar aqui. Não era isso, não era só a câmera. Então essa daqui eu vou encostar em algum lugar para não fazer besteira. Folks, deixa eu só... eles perguntaram para mim como é que eu apresento você. Eu falei, cara, tanto faz. Tanto faz, e vou ser muito franco, porque eu queria que na idade de vocês, nessa fase da carreira de vocês, eu tivesse ouvido algumas coisas que eu vou falar hoje. Porque a gente fica fantasiando que a gente vai ficar mais velho, entendeu? E vai ficar cabeção, gênio, referência, mas o que vai acontecer com vocês é talvez o que tenha acontecido comigo. As coisas mudam tanto, cara, que o que você fazia antes não vale mais, a tua experiência não vale mais, você está começando do zero, você está pau a pau com todo mundo. Então, legal. Mas essa foto aqui não é jabá da Coca-Cola, não é nada disso não. Eu estava procurando uma foto para começar, né, para servir de fundo no PPT. E essa foto tem uma história engraçada, eu estava viajando e eu tinha ido para uma cidade chamada Toledo, que fica na Espanha, lá. E lá tinha uma estátua do Dom Quixote. Eu falei, cara, o Dom Quixote estava olhando assim para aquele cenário maravilhoso. Eu falei, cara, eu vou tirar uma foto do Dom Quixote, porque o Dom Quixote sou eu, aquele cara que está ficando meio velho e gagá, meio sonhador e tal. Eu falei, sou eu, não sou o Sancho Panza, menos mal, né, um bom começo. Aí quando eu ia tirar a foto, parou a porra do caminhão da Coca-Cola. Eu falei, puta, cara, essa coisa foi de propósito. Eu falei, bom, pensando bem, não foi de propósito, mas na verdade vai servir para a gente falar do quê? De uma coisa muito importante, eu espero, que é propósito. Vamos ver se esse negócio vai funcionar. Antes de começar, não, tá aqui, tá tudo bonitinho. Eu vou testar, como é sábado, eu vou testar a atenção de vocês, o quanto vocês estão aí energéticos, energizados, etc, etc, etc. Seguinte, eu acho que toda criança tinha que ver isso daqui aos 10 anos de idade, tá bom? E ficar vendo todo santo ano para não esquecer. Então eu vou testar a atenção de vocês. Quem gosta de basquete aqui? Quem não entende nada de basquete aqui? Bom, eu. A questão é a seguinte, isso daqui na verdade é um jogo de basquete e vocês vão ter que sacar, prestar atenção, contar quantos passes de bola vão ter, mas só do time branco, tá bom? E aí no final vamos ver quem acerta o bagulho, vamos ver. Vou soltar aqui, 3, 2, 1. Olha lá. Vamos lá. Foco, hein? Ó, branco, preto, certo? Tá? Vou ficar aqui para não atrapalhar ninguém. Tá bom, não tá na frente de ninguém. Tá. Quantos? Quem viu o mico preto? É isso, cara, é menos de 10%. Prestem atenção, ele vai voltar a fita era um objeto, vocês não lembram o que é isso, mas uma coisa que você voltava, né? Então, olha só, é a mesma gravação. Olha o mico preto, ele não só entra, como ele ainda faz moonwalking, ele paga uma de Michael Jackson. É humilhante, certo? É humilhante, porque eu pedi para vocês prestarem atenção. Isso, na verdade, era uma campanha para ciclistas. Acho que até vale a pena para o pessoal do iFood aí, porque a gente não vê os caras, né? Não vê ciclista, não vê motociclista, porque a gente está distraído. Eu gosto disso pelo seguinte, a gente que é cabeção, nerd, né, CDF, a gente acha que você está focado, está concentrado, está estudando, está acompanhando, mas, quanto mais focado a gente está, mais a gente come bola. Todo mundo come bola. Cara, eu fui Microsoft comeu bola. Eu fui Yahoo comeu bola. Você fica lá, Yahoo prestando atenção no MSN. Aí vem quem é o mico preto? É o Google. A Microsoft prestando atenção na Nokia. Vem o iPhone. Cara, todo mundo come bola em algum momento. E a questão é,
como que a gente faz para não comer bola, certo? Como é que a gente faz para sair desse efeito túnel? A gente que é cabeção tem a mania de achar que a gente está controlando tudo, tá? Mas vamos falar aqui, o tema de hoje é propósito, tá bom? Propósito, todo mundo gosta aqui de propósito. Eu tenho uma história gozada para contar, que é real, eu estava no aeroporto e tal, aí eu encontrei um amigo velho. Ah, porra, que legal, o que você está fazendo? Ah, eu estou na empresa X, não vou falar qual é. Eu falei, o que você faz lá? Eu falei, eu vendo software ruim e saio correndo. Eu falei, aí, ok, bom te ver, não é? Aí eu fiquei chocado, eu falei, não é possível, que merda é essa? Aí, bom, o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa e tinha um cara daquela mesma empresa do cara lá, né? Eu falei, cara, mas que coisa gozada, eu encontrei um ex-colega seu lá, ele falou que vocês vendiam software ruim, falou, é isso mesmo, e dá muito dinheiro, dá milhões. Eu falei, cara, desculpa, eu prefiro dormir com a cabeça no travesseiro, tranquilo, pode você ficar com os meus milhões, esse não é o meu propósito. Então vejam, depende da casa onde você vai parar, a cultura corporativa é um pouco diferente. Mas isso daqui sou eu, é uma selfie recente que eu fiz, estava ótimo, né? Estava sem óculos esse dia, é super fácil me achar, tá? Eu sou René de Paula praticamente em qualquer plataforma, exceto a Instagram, eu sou René de Paula JR. Aliás, eu vou até avisar essa história engraçada, eu descobri que eu tenho um homônimo, eu estava fazendo uma palestra dessas na empresa e eu esqueci de fechar o Messenger, na época tinha Messenger, esqueci de fechar, vacilei. Aí no meio, todo mundo prestando atenção, aí pintou uma mensagem assim, oi Renê, aqui é a Vivian da Mulata Brasil, que é uma marca de biquíni, eu queria fazer um book com você. Acabou a apresentação, acabou a reunião, eu não sabia quem era a Vivian, eu não sabia de biquíni, falei, puta, que é? Aí eu descobri que eu tenho um homônimo, ela procurou por René de Paula, me achou. E eu conheci o René de Paula, é uma figura super querida, e até tem uma história engraçada com inovação. Eu fui cruzar com ele e tal, eu cheguei, eu estava de camisa preta, calça preta e coturno preto, que nem hoje, 50 tons de cinza, é uma coisa sexy. Aí ele estava... camisa preta, calça preta e tênis branco. Eu falei, pô, para. Aí eu falei, pô, cara, que legal te conhecer, né? Com tua carreira tal, pô, 25 anos aí de fotografia. Ele falou, não é legal. Eu falei, por que não é legal? Aí ele puxou um iPhone, acabou. Minha carreira acabou. Minha carreira como fotógrafo profissional de moda. Tal. Aliás, se vocês procurarem para o René de Paula e tiver mulheres maravilhosas de biquíni ou sem biquíni, foi ele, não fui eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Então tá aí o meu homônimo, ele teve um problema aí com a questão da disrupção. Mas observe, parece incrível, mas eu já fui novo. Então esse rapaz aí, com um olhar sonhador, cabelos revoltos, tal, né? Naquele tempo era tudo preto e branco. Não, estou brincando. O que acontece? Eu larguei tudo o que eu fazia porque me apaixonei pela internet, pela web. Eu comecei a trabalhar com web em 96. Joguei tudo que eu fazia antes, falei, putz, esse negócio de web é genial, vai mudar tudo, tal. E na época tinha uma revista que tinha saído essa capa aí. Vai ser o long boom, 20 anos só de alegria, só de crescimento, prosperidade, o futuro exponencial, diabo 4 e tal. Bom, passam 20 anos, 50 tons de cinza, vejam só, preparem-se, né, tá bom? E a mesma revista com essa capa aí que é a seguinte, a web morreu, né, deu ruim, hashtag deu ruim, a gente elegeu o Trump, elegeu pessoas estranhas, o que está acontecendo, Bolsonaro, bom, tá bom. Aí, cara, aí você fala, porra, não era isso que eu estava imaginando, né? Onde foi que nós erramos? E aí, se você olhar o que está acontecendo hoje em tecnologia, ó, Facebook testando reconhecimento facial terrível. Aí tem várias notícias falando coisas meio medonhas de internet, de criptomoedas e tal. Mas uma que me chamou a atenção foi do cara que criou a web, que é como é que se chama? O Tim Berners-Lee. Ele criou, ó, eu inventei a web e assim a gente pode consertar a web. Ele está tentando consertar, né, o que ele fez. E aí ele lançou, até bom, na verdade, para mim o divisor de águas, volta, o Black Mirror está aqui, né? O meu mundo mudou quando esse cara entrou. Porque até então você ainda conseguia sonhar que você estava prestando algum serviço. Aliás, vou fazer um parêntese. A gente está na iFood, o que a iFood faz? Entrega. Isso é legal. Né? Entregar é importante, porque tem uma expectativa, tem um prazo, você tem que entregar, é um desafio. O que vocês têm que fazer hoje é entregar também. Esse é o desafio para todo mundo hoje. O que o raio do Facebook entrega? Rosca. O Facebook não entrega nada, cara. É um buraco negro. Você entra lá, você não sai nunca mais. O cara fica sugando os teus dados. Então, eu falei, depois que esse cara entrou, acabou o romantismo, tá? E aí, você vê também que tecnologia, né? Ó, outro grande campeão de tecnologia é a China, que não necessariamente é um bom exemplo. Mas eu gostei, isso daqui eu peguei essa semana. Esse cara aqui falou uma frase que eu achei legal. O problema da humanidade é o seguinte, nós temos emoções paleolíticas, eu tenho várias, né? Instituições medievais e uma tecnologia que é divina.
Ou seja, cara, será que a gente está preparado para lidar com esse troço direito? Né, eu achei muito bacana essa história. E aí, aliás, esse vídeo, para quem quiser, vale muito a pena assistir uma reportagem da New York Times, mostrando como os caras estão usando inteligência artificial em armamento, tanque autônomo. Cara, esse vídeo é muito legal, é muito bacana. Mas vamos lá, eu vou mostrar um outro videozinho para vocês, que tem a ver com essa história de... Parece um pouco a mim, eu assisti isso, eu me identifiquei, juro, saiu uma lagriminha e tal. Quem lembra do Projeto Manhattan? O Projeto Manhattan foi quando fizeram a bomba atômica. Segunda Guerra Mundial, juntou um monte de cientista alemão, tudo quanto é lado, que os caras tinham que fazer esse negócio. O que acontece? Funcionou. Aí todo mundo comemorou, então vejam isso. Olha só esse depoimento. Esse é o Oppenheimer, quem vai falar é o Oppenheimer. Ó, primeira bomba atômica da história, fez uma cratera, blá, 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 blá. Aí vai mostrar o Oppenheimer, que era um alemãozão, diretor, tal. E aí quando ele viu a explosão, olha o que ele pensou. Tinha acabado de explodir, boom. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Forte, hein? Eu achei muito forte, cara. Eu assisti isso e fiquei com um monte de olho. Eu falei, cara, vê só. Era um puto entusiasmo, mas aí o cara percebeu que deu ruim. O que acontece, essa é uma palavra que em inglês às vezes você encontra, mas é uma palavra grega, híbris. Híbris significa o seguinte, quando alguma coisa sobe a cabeça. Sobe a cabeça, você se empolga, acha que está podendo, é nessa hora que você faz besteira. Então, eu acho que o cara do Facebook é um caso típico de híbris, ele acha, imagina, o cara tem um ego gigante, né? Tem um monte de casos assim. Aliás, a história, se você pega a mitologia grega, as grandes bobagens é isso, tipo o Ícaro, falei, eu vou voar mais alto, híbris, cai, né? Então isso eu acho que é uma coisa que é natural, da natureza. A gente se empolga, a gente fica super entusiasmado, disrupção, inovação, cara, né? E essa imagem vai voltar aqui, essa é uma imagem que está lá no Vaticano, tem dois caras ali no meio, tem um cara fazendo assim para cima e um cara fazendo assim para baixo. O cara que está fazendo assim para cima é um cara chamado Platão. Platão, aquele do amor platônico que é um lixo, que é horrível. Né? Então, Platão, da filosofia e tal. Por que ele está apontando para cima? Porque Platão, ele olhava para o mundo e falava, meu, esse mundo deu ruim, é ruim. Tudo cai, o cabelo cai, a barriga cai, o peito cai. Esse mundo é um mundo transitório, é um mundo imperfeito, é tudo imperfeito. Ele falou, perfeito é o mundo ideal, das formas, da matemática. Quem aqui é desenvolvedor, né? É o mundo da programação, é o mundo da lógica, esse é o mundo perfeito. O mundo real, ruim. E aí começou uma tendência lá atrás a essa dicotomia. Você tem esse sonho com o mundo ideal, povo cabeção, do lado o Aristóteles falou, meu, muita calma nessa hora, vale a pena olhar esse mundo. O Aristóteles se envolveu com política. Tá? Mas vamos manter isso na cabeça, essa coisa do cabeção ali do Platão, tá? Ah, uma coisa interessante, o pai da web lá, até recomendo essa URL para vocês, o pai da internet lá, o Tim Berners-Lee, ele criou um site que chama Contrato para a Web, em que ele está tentando criar princípios para o governo, para as empresas e para os cidadãos, que garantir que todo mundo se conecte à internet, garantir a internet disponível. Por exemplo, a Índia está tendo uma revolta no estado lá, a Índia cortou a internet de todo mundo. Tá? Respeitar os direitos à privacidade, desenvolver tecnologias que apoiem o melhor da humanidade, tá? E desafiem o pior. O YouTube está até hoje lidando com as regras de moderação, né? Então, cara, ele está tentando fazer isso. Vai conseguir? Não sei, mas está aí para quem quiser dar uma olhada e tal. E eu até peguei alguns exemplos. O Irã também cortando a internet. No Congo, a internet no Congo é tão cara, meu, que você tem que parar de comer para pagar a internet, né? E vários exemplos aí de Rússia, Facebook, Amazônia. Mas voltando ali para aquele rapaz idealista, tem uma questão interessante. Essa escultura bonitona aí. O que é essa escultura bonitona? Hein? Parece uma coisa... É isso eu pagando pau ali para...
Não é bom que também dá uma ideia do tamanho, ou do meu tamanho também, sei lá. Essa escultura, quando foi feita? Alguma ficção científica, alguma coisa do século XXI? Isso foi feito há 100 anos atrás, por um cara chamado Boccioni. Ele chamou isso daqui do homem futurístico, porque naquela época nascia o futurismo. O futurismo nasceu há 100 anos. Os caras super empolgados com o futuro, tá bom? Então, observem os futuristas. Não tem ninguém de tatuado, né? Que gozado, não tem ninguém de... Né? Tem alguém com dreadlock? Não, esses eram os futuristas, lamento informar, tal. O Boccioni é esse cara aqui. Mas os caras estavam super... Eles fizeram um manifesto futurista. Tá aí o manifesto futurista, né? E tem uns trechos que eu até peguei, ó. Queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia, a coragem, a rebelião, exaltar o movimento agressivo, o passo de corrida, a beleza da velocidade, arrombar as misteriosas portas, parece papo de coach, né? Ou parece evento no Cubo, né? A eterna velocidade onipresente, fundamos hoje o futurismo. Só que se eu sublinhar outras palavras do mesmo texto, ó, exaltamos o bofetão e o soco, não há mais beleza a não ser na luta, não tem um caráter agressivo, nós queremos glorificar a guerra, o militarismo, o patriotismo, o desprezo pela mulher, ruim, né? É da Itália, blá, 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 futurismo. Então, muita calma, quando vocês ouvem alguém que é futurista, você fala, que parte que você assina embaixo aí, tá? E no que deu o futurismo? A Primeira Guerra Mundial. Qual é a diferença da Primeira Guerra Mundial? Automação. Por que automação? Metralhadora. Antes, assim, você tinha que dar um tiro no outro, pegar a espada, tinha até um certo heroísmo. Um cara inventou metralhadora, moedor de carne. Aí qual foi o lance? Todo mundo cavou um buraco e ficou assim, tipo Facebook. De Facebook, assim, cada um no seu buraco, levantou a cabeça, tomou um tiro. O cara que inventou lá, o coitado do Boccioni, que era entusiasta da guerra, foi e morreu. Você vê que beleza, né? O cara tão entusiasta da guerra e morreu. E aí o que acontece é que a gente pega o futurismo de hoje e já começa a ter gente questionando um pouco algumas coisas. Esses são 3 livros muito legais para quem mexe com inteligência artificial e com inovação. Hello World, da Hannah Fry, mostrando vários exemplos em que a inteligência artificial pode, né, ter algum problema. Weapons of Math Destruction, essa menina é programadora, aquela é matemática, essa é programadora. E um aqui sobre éticas da invenção. 3, eu vou dar muita dica de livro, tá, gente? Depois no final eu dou um link para vocês. É a única palestra aqui da lição de casa. Mas vamos voltar aqui, futurismo, vamos falar de futuro. E por que eu estou falando de bananas? Bananas. Pô, que coisa mais brasileira. Na verdade, nem é brasileira, cara. Vê que está escrito mobile food, eu estava viajando. Aí você fala, você estava viajando, é a mesma banana? Na verdade, no mundo inteiro é a mesma banana. E aí que vem o problema. Banana, quem gosta de banana aqui? E vai acabar. Lamento informar, deu ruim, hashtag, vai acabar. Por que vai acabar? A história é muito interessante. A minha avó, os meus avós não comiam essa banana, eles comiam uma outra banana que era diferente, que chamava Gros Michel, tá? O que acontece? Banana é clonada, é tudo igual. Você clona, é a mesma Gros Michel no mundo inteiro. Pintou um fungo, o fungo detonava a Gros Michel. Aí todo mundo em pânico, cara, vai acabar a banana no mundo inteiro porque a gente não consegue fazer nada. Aí o que acontece? Tinha um inglês, não me pergunte por que razões, ele cultivava bananas bem grandes, mas era um inglês que gostava de bananas. Ele tinha criado uma banana nova que, por acaso, o fungo passava batido. É essa banana que todo mundo come no mundo inteiro. Ela chama banana Cavendish. Tá? Ok, então todo mundo come banana Cavendish no mundo inteiro. É igual para todo mundo. O que acontece é aquecimento global, o fungo mudou e está começando a atacar as bananas. Ou seja, o que a gente vai fazer? Vai dar tempo da gente conseguir fazer alguma coisa contra? Muito interessante. Bom, então vamos falar de futuro aqui. Todo mundo quer ser feliz no futuro, aí isso é uma outra dica de leitura. Você fala, o que você quer no futuro? Eu quero ser feliz. E eu quero sair um pouco desse chavão de ser feliz. Esse é um livro muito legal, que ele fala, para com essa história de felicidade. Felicidade não é parâmetro, porque felicidade é muito volátil, bicho. Você compra um iPhone, quanto tempo dura a felicidade? 5 minutos, a bateria começa... Você troca de carro... Felicidade não é um parâmetro legal. Porque se eu perguntar para você, por que vocês querem inovar? Eu quero deixar as pessoas mais felizes. Pô, vai dar trabalho, bicho, porque o negócio não para. Então vamos sair um pouco desse chavão aqui e vamos até questionar um pouco a noção de progresso. Até na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, o que é uma ironia, porque a gente não tem nenhum dos dois. Mas tudo bem, vamos falar de progresso. E até para questionar a noção de progresso, tem nude na minha palestra, tá? Tem homens nus. Então tem um homem... Bom, há 2000 anos a gente fazia isso. Porra, tudo bem. Passam 2000 anos e a gente faz isso. Então, se alguém disser que isso é progresso,
Eu falo, cara, a gente perdeu alguma coisa no meio do caminho. Tenta um progresso, né? Você pega Leonardo da Vinci, daquela exposição e tal, o cara sonhava, que nem eu, né, tonto, sonhava com uma coisa ideal, né, com uma coisa perfeita, o homem equilibrado, e aí a gente acabou nisso daqui. Né? Então você fala, veja bem, progresso não é uma coisa tão óbvia assim, né? Mas voltando para a questão de propósito, que agora é uma certa moda, outro dia eu até fiz um vídeo meio polêmico, eu falei, poxa, né, as empresas ficam inventando aquelas frases bonitas, né? Qual é o propósito? Se você pensar no propósito dessa marca aqui, o propósito real é tornar as crianças obesas. Né? Aí tem outra marca que para você morrer antes também. Qual é o propósito da marca? O propósito da marca é você gastar cada vez mais dinheiro a um ano, é a Apple, né? Você gastar todo o seu dinheiro com a gente uma vez por ano. Defina propósito, cara. Eu sei que a gente gosta de alguma historinha, né? Mas essa história do propósito a gente tem que começar a questionar. E aí, eu vou dar um exemplo que acabou de acontecer. McKinsey, que é uma consultoria caríssima, né? Ela está envolvida em vários escândalos agora. Olha o propósito delas. Ajudar os nossos clientes a fazer melhorias no seu desempenho de maneira duradoura, distinta e substanciosa, né? Com substância. Legal, legal. Mas quais são as intenções do seu cliente? Aí tem um exemplo interessante aqui, que a McKinsey ajudou a Johnson a vender remédio opioide, que nem uma louca, com marketing digital, segmentação, inteligência artificial. Cara, ela ajudou gente corrupta, né? O interesse do meu cliente. Isso do interesse do cliente não foi legal, cara. Olha aqui, olha o que quer dizer o interesse do cliente aí. Quantas mortes? Aqui são 150 mortes por dia, é uma brutalidade. Esses caras ajudaram a indústria farmacêutica a fazer um estrago desgraçado, né? Propósito. Mas vamos pensar numa coisa legal, porque no fundo do coração a gente quer fazer uma coisa boa. E tem um nome grego para isso que chama filotimo, que é fazer a coisa certa. Todo mundo sabe o que é fazer a coisa certa. Né? Se bem que, aliás, vou fazer uma anedota aqui, eu estava vindo com o João, meu amigo, e ele contou de fazer a coisa certa, ele foi ajudar uma moça que ela queria fazer a coisa certa. Ela tinha visto da janela do escritório, que está maravilhoso, lá embaixo tinha uma favela, e ela viu gatinhos abandonados. E ela foi num sábado como esse lindo, resgatar os gatinhos da favela. E foi da favela, ela não se preocupou. Não, fazer a coisa certa é resgatar o raio do gatinho. Não achou o gatinho, deve ter tido um churrasco, mas tudo bem. Então, bom, sabe fazer a coisa certa, né? Todo mundo mais ou menos sabe o que é. E eu vou dar um exemplo legal. Quem é o carinha? É o Mahatma Gandhi? Não. Esse cara é o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft. Graças aos céus, porque os anteriores eram uns ogros. Né? Eu digo isso porque eu sou ex-Microsoft também. Olha o que ele falou num evento lá. Haja de tal maneira que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Vocês já viram algum cara de tech se preocupar com isso? Com esse papinho? Não. Não é mais hora de pensarmos no que computadores podem fazer. É na hora de pensarmos no que os computadores devem fazer. Está mudando. Está mudando. Devagarinho, quando um cara dele... Olha, o que ele está falando aqui? Sobre confiança, sobre privacidade. Tá bom? E aí, para vocês, isso até é uma referência legal quando vocês estiverem criando qualquer coisa. Esse site, ethicalOS.org, é praticamente um sistema operacional ético. É um framework de perguntas éticas para ver se o teu projeto é legal. Olha aqui, ó. Se o machine learning tem viés ou não tem viés, se você está aumentando a concentração de renda, se você está viciando as pessoas, se você está propagando ódio. Cara, 8 questões para você olhar, para ver se as coisas estão mudando. Porque hoje o foco é em pessoas. Não é esse o papo aqui hoje? Pessoas? A questão é, vamos supor, quem é desenvolvedor aqui? Eu falo, faz um aplicativo para mim. Primeira pergunta que você vai fazer, qual o sistema operacional? É Android, é iOS, é Symbian, né? Sei lá, pode ser qualquer coisa. O Windows Mobile, que não existe mais, né? Sei lá, Windows. Acontece que a gente fala de pessoas, mas quem disse que a gente conhece o sistema operacional das pessoas? Quem disse que... É fácil falar, eu adoro pessoas, eu amo pessoas, aí todo mundo se abraça, né? Na verdade, um livro super divertido, esse livro chama Todo Mundo Mente. Isso é bom para quem trabalha com Big Data, tá? Com quem é cientista de dados. O cara, ele queria estudar o comportamento das pessoas, ele falou, eu sou um analista de dados, tal, eu vou pegar Big Data do Facebook. O que ele descobriu? Que todo mundo mente, cara. Toda viagem é maravilhosa, todo mundo ama a mãe, todo filho é o melhor filho do mundo. Ele falou, isso aqui não presta para nada, social media não presta. Aí ele foi atrás do quê? Um único lugar onde ninguém mente, que é o Google. Você mente para o Google? Você não chega e fala, olha, um amigo meu está com uma coceira no lugar estranho. Ninguém fala isso. Você pergunta, micose, e aí o Google responde, né? E aí ele pega, é muito interessante, porque ele começa, é bom para quem tem fascínio por descobrir esse tipo de coisa.
Ele pega, existe um site, eu nunca ouvi falar, eu ouvi dizer só, chamado Pornhub, eu não sei o que é muito bem. Ele pegou a base de dados anonimizada do Pornhub para ver o que as pessoas procuram. Só isso já vale o livro inteiro, tá bom? É bem diferente do que você imagina, tá bom? O que mulheres procuram e tal. Aí, bom, ele não tá pelado, mas eu gosto muito desse cara tal, tanto que eu paguei pau, fiz uma selfie aí. Quem é esse cara? O Darwin. Quando você fala de Darwin, cara, a gente está muito acostumado, a gente vai fazer uma competição, seleção natural. Você pensa Darwin, você pensa o mais forte, né? Você pensa assim, a orca pegando a foquinha, você pensa assim, o tigre pegando a gazela. Cara, mas na verdade, eu quero mostrar para vocês que dá para usar esse cara para entender muita coisa, sem pensar em orca, sem pensar em gazela. Tem um livro muito legal desse cara aqui do Pascal Boyer, que ele tenta entender como é que a sociedade funciona pensando de maneira evolutiva. Cara, a gente tem muito em comum com os primatas, mas tem uma coisa que a gente tem diferente dos primatas. Por exemplo, eu não sei, nunca vi vocês, mas a gente está aqui conversando. Se eu tiver uma ideia legal, eu consigo engajar vocês, a gente consegue criar regras de jogo e a gente consegue fazer isso junto. Isso é o que torna a gente humano. Porque o resto, chimpanzé não é muito diferente. Mas essa história de, eu contar uma história aqui, né, a gente, como é que é a regra do jogo? Foi o que a Fabi acabou de fazer. Isso é o que é o que define a gente. Para isso acontecer, existem várias coisas. Primeiro, como é que eu sei que você não está sacaneando? Como é que eu sei que você joga o jogo? Como é que eu posso confiar em você? E aí começa a nascer preocupação com reputação, tudo decorre de uma questão evolutiva. É um puta livro legal, tá? Agora esse nosso amigo, o que ele está fazendo? Pedindo alguma coisa, certo? É assim que chimpanzés pedem. É o mesmo gesto que a gente usa, tá? E tem uma história engraçada. Quem assistiu 2001, Odisseia no Espaço? Chato, mano, eu acho chatíssimo, insuportável. Aquele final delirante, o que o cara fumou? Mas tudo bem. No começo do 2001, começa com uma cena que tem uns primatas, peludões e tal, e aí estão lá, aí um deles acha um fêmur gigante no chão, aí ele olha para o fêmur e fala, ahá. Aí ele pega o fêmur, aí tem um outro, provavelmente um desafeto, não sei o que ele fez. Falei, bum, 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 esmigalha o crânio do outro. Aí ele olha e fala, cara, eu inventei a primeira tecnologia do mundo. Né? Aí ele pega aquele osso super feliz, né, e joga para cima e vira uma nave espacial. Essa é a cena. Aquilo era baseado, na verdade, não saiu da cabeça do Stanley Kubrick. Um cara tinha uma tese que a gente era o único primata assassino. Né? Todos os macacos eram bonzinhos, menos a gente era um macaco sacana, macaco filho da mãe, tal. E que tinha a ver com essa questão da competição darwiniana, tal. O que acontece? Na verdade, não. Na verdade, o chimpanzé é fofo, é bonitinho, pede com a mão assim, mas ele também ele não é fácil. Esse cara é truculento, ele mata, ele assassina, ele esquarteja, ele estupra, não é fácil. Esse macaco não é legal. Mas ele tem um parente que é muito parecido, que é um bonobo. O bonobo é uma espécie que mora no Congo. E tem uma questão interessante, acho que vocês vão gostar da história, como é que chimpanzé resolve problemas? Na porrada. Na porrada, pancadaria, certo? Como é que bonobo resolve conflito? Sexo. Então, assim, quando tem uma tensão no grupo, vira uma suruba fenomenal. Todo mundo com todo mundo, macho com macho, mulher com mulher, cara, é um Deus nos acuda. Então, é sério, cara, é muito engraçado. Aí o cara falou, pô, mas não é possível, mas é verdade. Eles resolvem tudo na base do carinho, da conciliação, do sexo. Esse cara não, esse cara é tudo na pancadaria, esquece. Eles têm muitas coisas em comum. Eles têm regras, eles têm hierarquia, eles têm noção de propriedade. Vai roubar um troço do cara para você ver. Eles têm noção de justiça, eles percebem quando se está tratando diferente. Várias características nossas eles têm, tá bom? Mas tem uma coisa que é muito bacana, esse é o livro que eu estou lendo, tá? Um bonobo ali, é muito legal, estou adorando a história. Mas tem uma coisa que é muito legal, que é a seguinte, que esse eu quero resgatar aqui para vocês quando a gente fala de propósito de impacto. Se você analisar só no mata-mata, alguns comportamentos você entende pelo mata-mata. Mas, por exemplo, volta e meia o grupo está tenso, etc. Algum macho briga com outro macho, o que acontece? O grupo chega junto para acalmar a história. Porque existe nesses caras a preocupação com a harmonia do grupo. Eles perceberam que um grupo harmonioso é mais importante do que o raio do macho alfa. Então ele faz, cara, será que a moral da gente não começa aqui? Quando a gente começa a se preocupar com o grupo? Porque esses caras, alguém tem gato? Gato é um bicho, eu adoro gato também, mas assim, gato não é social. Então ele não se preocupa com ninguém. Cachorro é social. Então, cachorro se preocupa, tem noção de justiça, etc, etc, etc.
Então, cara, eu achei muito legal essa história porque casa com aquele outro livro que eu comentei com vocês. Quem leu Sapiens, do Yuval Harari? Puta livro legal, não é? Uma das coisas que ele fala também, ele fala, meu, o nosso sistema operacional são histórias. Nós somos criaturas que contam histórias, acreditam em histórias. Se ela não contasse uma história legal para vocês, vocês não estavam aqui. Né? O que a gente está aqui porque a gente acredita na mesma história. O que é um time de futebol? É uma história. O que é, sei lá, é uma história. O que é a minha vida inteira? Uma história meio mal contada, mas é uma história meio confusa. Tá? Então, vamos lá. É engraçado porque a gente, não sei se vocês viram isso na faculdade, quem viu a pirâmide de Maslow? Pronto, eu vou pegar um negócio para apagar a memória de vocês, ó, Men in Black, bum. Esqueçam, cara, porque isso daqui, quem fez, devia estar sentado no sofá, o cara não conversou com o Bonobo, ele não viajou pelo mundo, porque isso é uma cabeça muito de branco americano. A minha autorrealização está acima de tudo. Tá? Se você vai para a Ásia, se você vai para a África, se o cara está deprimido, não é porque ele se sente um loser quando ele não está conectado no grupo. Entendeu? Não tem aquela coisa do eu. Então tem muita gente propondo outras maneiras de você desenhar esse raio dessa pirâmide, cara. Essa questão de conexão. Tá? Isso aqui é interessante. Criaram um desafio, eles pegaram, sabe aquela coisa de inteligência adversarial, que eles colocam uma inteligência artificial contra outra, e botaram para jogar um jogo de esconde-esconde. Tá bom? Sabe o que aconteceu? Sem ninguém falar nada. Desenvolvendo dois times, ela se organizou em grupos que colaboram. Olha que engraçado, sozinha, uma inteligência artificial descobriu que se ela se organizasse em grupos, um ajudando o outro, etc. e tal, a coisa funcionava. Eu posso passar o link depois. Em suma, todo o papinho de competição é uma coisa da geração anterior. Vocês não querem trabalhar num ambiente tão competitivo assim, ninguém quer mais. Mata-mata, eu já vi empresa assim, cara. Todo mundo aqui está na pegada, tamo junto. Certo? Certo, então legal. Voltando para esse livro aqui, eu já esqueci porque eu pus esse slide, mas não faz mal. Esse livro aqui é legal, está na mesma história, cara, está na mesma história. Esse parece livro de aeroporto porque ele é muito rápido de ler, tal, é muito divertido. Chama A Velocidade da Confiança. Eu vou resumir o livro inteiro, vocês não precisam ler mais nada. A história é a seguinte, quando você tem um ambiente onde todo mundo confia em todo mundo, o troço voa, tá? E o custo é baixo. Agora, quando ninguém confia em ninguém, a coisa não anda, a coisa impacta. Eu até tenho uma tese que transformação digital, na verdade, é o seguinte, pular daqui para cá. Porque numa empresa em geral, o nego só fica em politicagem, carreira, o cara só fica pensando em um sacanear o outro, né? Na hora que a gente bota as metodologias ágeis e tal, Scrum, cara, você quebra, você cria confiança, as coisas andam. É só isso. Né? Então, como isso é fundamental. Aqui tem um livro interessante que ele mostra a questão da importância da conexão. Eu não preciso falar isso para vocês, porque vocês já são uma geração que se conecta. Vocês estão montando times multidisciplinares, tá bom? Nem todo lugar é assim. Tem lugar em que um não fala com o outro, você não pode bypassar, você não pode falar com o chefe. Lugares que você tem conectividade alta, a inovação rola. Esse é um livro bacana, comprido pra caramba, meio chato, mas em que ele faz um contraponto entre as estruturas hierárquicas e as estruturas em rede. Tá? Redes que se recompõem, é muito legal, isso vence qualquer hierarquia, é um puta livro bacana. E aí tem uma questão que acho que toda empresa, acho que o iFood deve estar percebendo isso, quando você começa com um time pequenininho, tudo é lindo, lua de mel, todo mundo se entende, aí a coisa começa a crescer. E aí tem esse título, que é o título mais... More is Different. Esse é um dos títulos fundamentais para a teoria da complexidade e teoria do caos. É o seguinte, a hora que as coisas começam a crescer de proporção, coisas estranhas acontecem. Fica tudo muito mais difícil. Então, para qualquer startup, para qualquer projeto, a dificuldade é como é que você escala. Na hora que você escala, começam a acontecer coisas diferentes. Começa a surgir a questão da complexidade. É isso que eu quero introduzir para vocês. Aliás, para quem se interessa, tem um curso gratuito de complexidade. Essa URL, complexexplore.com. Eu estou fazendo até a hora que chegou a coisa da programação, aí eu comecei a ficar meio nervoso, porque eu não sou programador. Mas eu vou dar um exemplo interessante de coisas que acontecem. Eu estava outro dia, aliás, numa palestra no HSM, e tinha um outro cara no painel, e falou, não, porque, gente, é o seguinte, essa coisa horizontal é balela, porque todo mundo precisa de hierarquia. Eu assim, por exemplo, as abelhas e as formigas. Eu assim, não, porque não tem hierarquia entre abelha e formiga. Não tem tipo alguém batendo bumbo. A formiga se organiza sozinha. Não tem um plano. As formigas se organizam sozinhas, certo? E um exemplo super interessante para você ver como um algoritmo, isso é um algoritmo, na cabeça da formiga, super simples, resolve um problema complexo. A questão é a seguinte, tem comida no ambiente,
Tipo, você não lavou, né, fez lá o piquenique e esqueceu de limpar, né? Festa acabou, todo mundo estragado, cerveja caída. Bom, as formigas vão ter que explorar o ambiente. Como é que elas exploram? Alguém vai lá, sobe, né, com um drone? Não, elas se espalham aleatoriamente, completamente aleatoriamente. Quando uma delas encontra alimento, ela volta em linha reta para o ninho. Só que ela vai marcando o trajeto, ela vai deixando um rastro de feromônio no chão. Quando uma outra formiga encontra aquele feromônio, fala, cara, isso é sinal de que tem comida lá. E ela vai atrás do feromônio. Então, esse reforço é um algoritmo super simples, que é o que faz... eu vou demonstrar para vocês. Se vocês fizerem aquele curso, vocês vão aprender a fazer isso daqui. Ó. Isso daqui é uma simulação. Quer ver? Ó? Vamos ver se vai rodar. Vai rodar o vídeo? Ah, vai. Ó. Você tem alguns parâmetros. Ó, o feromônio que ela deixa... ele evapora, tá? Então ele não fica lá o tempo todo, eu já vou contar. Ó, elas vão andando, achou, começa a deixar um rastro de feromônio. Se mais de uma passa, o feromônio aumenta. Então você vai reforçando cada vez mais o sinal. E olha só, no ato já surgiram rotas ótimas. Mas aí tem uma questão que é interessante. O que acontece a hora que a comida acaba? Imagina, chega uma formiga que não está sabendo de nada, vai lá, não tem mais nada. Acontece que o feromônio evapora. Então, a informação de que tem comida lá, ela é uma informação sempre fresca. Porque se ela não for renovada, ela apaga. Cara, olha que algoritmo super simples, super genial, é assim que formigas funcionam, tá bom? Complexidade é isso aí. Esse é um outro curso super legal de complexidade. E aí ele fala uma coisa que tem tudo a ver com o mundo que vocês estão trabalhando, de APIs, de marketplaces. No mundo complexo, ninguém controla nada, mas todos influenciam. Foi o que ele falou na abertura. A gente está indo para um cenário onde ninguém manda, cara. Mas só que todo mundo é capaz de influenciar. Eu acho super inspirador. Mas aí esse cara falando sobre complexidade, ele viu várias coisas, tipo meio ambiente, empresas, tal. Ele percebeu que lugares que realmente funcionam, eles têm 4 pilares. Tá bom? Diversidade. Vocês já estão fazendo isso aqui, times multidisciplinares. Conexão. Interdependência, o trabalho de um depende do trabalho de outro, não é mata-mata, e adaptabilidade. Se der errado, você consegue mudar a rota. Parece óbvio, mas se alguém trabalhou numa corporação, você sabe que não é assim que funciona. Por isso que corporações engessam e morrem. É nesse ponto que eu quero chegar. Né? Então, os princípios são esses, cara, são super simples. É o princípio que as formigas... É isso. É simples assim. E eu vou dar um exemplo que é muito interessante para mostrar como que algumas... Esse cara sou eu. Parece incrível, mas a história é a seguinte. A gente acha que a gente é super bacaninha, que a gente é super tolerante e que a gente não segrega, certo? Então vamos imaginar um cenário que aqui tivesse assim, olha, é o seguinte, tem gente aqui, eu não entendo nada de futebol, então um torce para o Flamengo, outro torce para o Fluminense, tá bom? É o seguinte, cara, eu sou fluminense roxo, eu não gosto de sentar perto de quem é do Flamengo, eu só fico à vontade mesmo, né, quando eu tenho o cara do meu time do lado. Eu até topo, ó, se tiver 2 caras do meu time, por exemplo, que tem 8 caras em volta de você, pode até ter 6 caras do outro time, mas para ter 2 do meu. Aí você fala, pô, você é um cara generoso, né? Só precisa de 2. Você não é tão intolerante assim. Você tolera 6 caras diferentes, tipo, você é dev, eu só quero, pode ter 6 caras de UX em volta de mim, mas tem que ter 2 devs para eu trocar um papo, né? Então, mas vocês vão ver o que vai acontecer mesmo num cenário desse, tá? Mais uma simulação de complexidade, tá bom? A regra é a seguinte, os amarelinhos e os azulzinhos. O amarelinho, para ele estar feliz, ele precisa ter no mínimo 2 amarelinhos vizinhos. Se ele não tiver 2 vizinhos, ele está infeliz. Aí eu falo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ser todo mundo feliz? Vamos trocar? Vocês vão ver o que acontece. É uma simulação real, vocês podem testar o URL. Feliz, outro cara infeliz, outro cara infeliz, outro cara infeliz, outro cara infeliz. Agora eu vou deixar que essas pessoas que estão infelizes, mas que são, no fundo, bastante tolerantes, vamos repetir, elas só estão infelizes porque mais de 2/3 dos seus vizinhos são diferentes. Não é que tem um cara só, não é que tem 2, mais 2/3, tá bom? Então eu vou deixar que elas se movam livremente. 3, 2, 1, soltei. Aí você começa a ver que ao longo do tempo a segregação aumenta. Olha o que aconteceu, cara. Mesmo com gente muito tolerante, a gente se segrega. É só você ver no ambiente de trabalho. Quem gosta de pagode, quem gosta de techno. Em 5 minutos está cada um de um lado. Bastante tolerante. Tá, então esse é super legal esse vídeo. Vocês podem testar à vontade e tal. Só para mostrar como a gente tem uma certa tendência, que a gente tem que levar em conta, a fazer panela. A gente vai se separar, a gente vai, mesmo que seja importante a diversidade, se deixar, cara, a gente vai ficar cada um de um lado.
É confortável? É. É bom? Não. Né? Esse é um livro muito legal. Quem lembra do Pink e o Cérebro? Esse é o título do Pink e o Cérebro. As leis universais do universo, crescimento e morte no organismo, cidades e companhias. É Pink e o Cérebro, só faltou, né, dominar o mundo. Mas no livro ele fala uma coisa que é engraçada. Ele fala, cara, vamos fazer uma coisa? Pessoas morrem, ok. Empresas morrem. Nokia morreu, um monte de empresa morreu. Também de tempo? Tá bom. O que acontece? Mas tem uma coisa que não morre, cidades não morrem. O que é isso daqui? Hiroshima. O que é isso daqui? Berlim, 45. O que é isso daqui? São Francisco, depois do terremoto. Se você for hoje, são cidades sensacionais. Por que as cidades não morreram? O que a cidade tem de diferente? O que a gente tem a aprender com as cidades? E aí vem uma questão que é interessante, que é a seguinte: cidades, você está numa empresa ela começa a querer eficiência, 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 eficiência. Enxuga, enxuga, enxuga. Quanto mais eficiência você gera, uma hora ela trava. Entendeu? O que acontece? Enquanto isso, o mundo faz moonwalking. Vem o macaco preto. Você está todo durinho, todo travadinho, todo focado, vem. Ninguém está prestando atenção na concorrência, ninguém está abrindo espaço para inovação, ninguém está abrindo espaço para experimentação. O que acontece? Vem o macaco preto e a casa cai. O que acontece com uma cidade? Cara, cidade borbulha, cidade é imprevisível, você pode mudar de bairro, você vai para cá, você vai para lá, tem gente que vem de fora, você se reinventa. Então, como a cidade ela não engessa, a cidade não foi feita para eficiência. Uma cidade feita para eficiência é um inferno. Alguém quer morar em Dubai? Alguém quer morar em Singapura? Não. Você quer no lugar zoado, né? Todo mundo no lugar zoadinho. Então a regra é a seguinte, cara, na hora que a gente foca demais em eficiência, que a gente ingessa demais, vai morrer. Né? E cidades não morrem por causa disso, porque elas se renovam perpetuamente. E aí tem uma questão interessante, essa bonitona aí, uma matemática, eu gostei da frase. Quando a gente pensa em evolução, a gente pensa em otimização. Não é isso, cara. Evolução é experimentação. Não é ficar otimizando sem parar, porque uma hora, bicho, trava. A questão é, a evolução da gente, ela experimentou o tempo todo. E na hora que ela experimenta, ela inventa, coisa que às vezes é por acidente. Eu acho muito legal essa história. Esse é um livro inspirador. Aliás, um amigo falou, nossa, é sobre Agile. Não é sobre Agile. O livro chama Antifrágil, né? O Antifrágil. E ele fala uma coisa que é interessante, que ele fala o seguinte, você tem 3 posturas possíveis. Você pode ser o cara coitadinho, frágilzinho, ai meu Deus do céu, não pode acontecer nada, senão a casa vai cair. Ou você pode ser o cara robustão, que né, puxa ferro pra caramba, fica enorme, agora ninguém me pega. Mas o que acontece? Quer que uma hora vem um mico preto, não tem o que fazer. E ele vem com uma postura e fala, a gente tem que aprender com a natureza. A natureza está sempre fazendo pequenos experimentos e aprendendo com os experimentos e ficando mais forte. Pega uma criança que tem uma vida natural. Eu não tive, eu sou criança de carpete, tá? Aliás, uma anedota, isso é verdade, eu morava no centro da cidade e eu era um bicho tão de cidade que uma vez tinha uma obra na cidade e eu descobri que embaixo do asfalto tinha terra. Então foi uma descoberta realmente revolucionária. Então eu não sou essa criança, mas eu vejo quem nasceu, quem cresceu brincando na rua, etc e tal, o cara se expôs, ele se machucou, ele cresceu, ele é mais maduro, ele é mais criativo do que eu. Os meus amigos mais criativos foram pessoas que experimentaram. Tal. Por isso, às vezes eu cruzo gente novinha, eu falei, você quer fazer um negócio realmente novo? Tira a cara da tela. Porque tela, cara, é a mesma tela para todo mundo. Né? O Steve Jobs era criativo porque ele teve uma vida diferente, né? Então esse é um livro legal, que ele chama muito atenção para a experimentação, que é o que a gente está fazendo aqui e tal. Vamos lá, diversidade, tá? 11 de setembro, vocês não devem lembrar, vocês eram muito novinhos, mas foi uma tragédia, foi horrível. Mas como é que os caras comeram bola, meu? Como é que a CIA comeu bola? Sabe qual foi uma das suspeitas? É que a CIA só contratava gente igual. Todo mundo era branquinho, todo mundo tinha feito Stanford, todo mundo tinha feito a mesma faculdade, todo mundo... Aí todo mundo pensa igual. Aí quando aparece um cara barbudão falando, eu vou acabar com os Estados Unidos, fala, que imagina. Cara, olha aí, a CIA era branca demais, bicho, tá vendo? Branca demais. Mas vamos lá, eu vou dar, acho que agora a gente está chegando perto de uma coisa que é mais importante para vocês, que a gente vai mexer agora na vida das pessoas, que é o que vocês fazem. Me chamaram um tempo atrás para participar de um projeto em Medellín, na Colômbia, era um pessoal da Singulares e tal, eu trabalhava com os caras. E aí tem essa questão seguinte, olha, a gente quer fazer o bem, a gente quer fazer o que é bom. Você quer também, né? Então defina bom. Defina bom. O que você quer dizer com bom? Na Grécia, vamos voltar para a Grécia, mais homens pelados em breve, né? Na Grécia, tinha ali, aqui fica, essa história é interessante. Na Grécia, você tinha ali, né, todo mundo pelado, andando para lá e para cá, tal, e tinha um tiozinho gordinho, meio velhinho, meio chato. Se você chegasse lá, tive uma ideia sensacional para ganhar um hackathon.
Ah, mas por que ele vai ganhar? Vai ganhar porque é boa. Aí ele falou, mas bom, como assim bom? Não, é bom porque ela vai otimizar, mas vai otimizar o quê? Aí ele ficava pentelhando, em suma. Ele ficava pentelhando e perguntando atrás de pergunta, para ver se você realmente sabia o que você estava pensando. Quem era esse cara? O Sócrates, tá bom? Porque ele queria chegar à essência. Quem já viu aquela coisa das 5 perguntas? Tem alguma metodologia dessa que tem 5 perguntas? 5 porquês, é isso aí. Sócrates, tá bom? Isso é Sócrates. Aí o que acontece? Aí um dia ele estava andando lá, quem que eu vou encher o saco agora? Tal. Aí ele topou com um cara que era um sofista, que era um cara que ensinava as pessoas a falar bem da palestra e tal, né? Essas coisas assim, falar no microfone. Aí ele cruzou com o sofista, e aí ele perguntou para o sofista, sofista, defina bom. O que o sofista respondeu? Bom para quem? Bom para quem? Eu prefiro o sofista, acho o Sócrates um chato, mas tudo bem, bom para quem? E aí, para dar um exemplo, eu estava aqui em Medellín, que é uma puta cidade legal, que é uma cidade que saiu do narcotráfico, daquela coisa toda do Pablo Escobar, uma cidade super inovadora. Eles têm uma iniciativa muito bacana chamada Ruta N, que combina iniciativa privada, academia e setor público. Gênio! Então a gente tinha lá que resolver alguns problemas. Era um bando de gringos, cara. Os gringos nem falavam espanhol direito. Eu estava desesperado. Eu falei, mas que esses gringos nunca foram para a Colômbia? Como é que eles vão dar pitaco? Porque uma coisa é você enganar uma empresa. Né? Sei lá, o dono é meio bobo, sei lá. Mas enganar uma cidade que tem milhões de pessoas não é legal. Eu estava meio tenso. Né? Então, na hora de... Eu tinha que fazer uma proposta como vocês, era um hackathon. Eu lembrei do Sócrates, nesse é o Sócrates. Né? E aí eu me lembrei de uma outra história. Esse é um livro muito legal que chama Culturas e Organizações. Esse cara, ele tentou criar uma maneira de você comparar culturas do mundo inteiro. Porque não é igual, cara. Você pega um país como o México, a questão hierárquica é violentíssima. Você vai para a Holanda, não tem hierarquia nenhuma, tudo horizontal. Então ele criou 4 critérios para comparar culturas, tá bom? Quando ele foi para a Ásia, os 4 critérios, acho que era hierarquia, relação com incerteza, relação com o sexo oposto, não lembro o outro, já esqueci, deve ser com memória. Com velhice. Aí quando ele foi para a Ásia, ele descobriu um 5º critério, que era a relação com o tempo. Porque ele não tinha percebido que para os asiáticos o tempo é outro. Tá bom, esse é um puta livro legal. Quando eu fui fazer um projeto lá para o pessoal da Colômbia, eu recomendo para vocês, eu vou dar o URL, o lance é o seguinte, tá aqui, vamos ver os valores dos Estados Unidos. Hierarquia, mais ou menos baixo. Masculinidade, incerteza, individualismo, 91. Quem está impressionado com os Estados Unidos ser 91? Cara, é a terra do eu, né? iPhone, iPad, é tudo né? Mas o que acontece? Eu falei, seguinte, vocês são um bando de gringos, vocês estão querendo cagar regra aqui pro pessoal da Colômbia. Seguinte, aqui, meu amigo, o jogo é diferente. E eu vou mostrar para vocês. Colômbia, individualismo, 13. 13. Por quê? Porque o colombiano, Por que eu saquei isso? Porque eu sou latino. Porque eu sou latino, eu falei, não adianta vir aqui com... meu projeto para vender mais seguro é fazer o vendedor campeão. Né, que sacaneia todo mundo, vou fazer uma competição, mata-mata tal. Na Colômbia não pega, aqui no Brasil talvez também não. Então eu fui com uma proposta para os caras que acabou ganhando, que era uma proposta o quê? De cooperação, de pertencimento, de ligação com a família, de resgate da comunidade. Foi o que ganhou. Por que ganhou? Porque eu me toquei que naquela cultura a regra é outra, cara. E não precisa ir longe. Eu trabalhei uma época na Sony, essa história é engraçada. E aí tinham lançado aquelas TVs de plasma, tá? E os caras pegaram um anúncio importado, que era um anúncio assim, uma puta TV de plasma, enorme, gigantona. E o cara, um puta apartamento lindo, o cara bonitão, sentadão, assistindo futebol. Pô, puta anúncio legal. Foram mostrar em Ribeirão, interior. Falei, esse cara tá com algum problema, ele é doente? Falei, por quê? Ele tá sozinho. Porque quem tem uma televisão dessas não tá sozinho. Né? Então, olha como a gente tem que parar para pensar. Né? Então, eu usei isso para... E aí, só para aproximar mais do mundo de vocês, carro autônomo, tá bom? O carro tem que decidir sozinho, tá bom? O MIT fez essa plataforma de gamificação, em que ele colocava, olha, seguinte, tem um carro autônomo aqui, tá bom? Ele está vindo, ele perdeu o freio. E aí ele vai ter que escolher, ele vai atropelar 5 velhinhas fofas ou 5 influencers do Instagram. Né? Aí, meu Deus, que dilema, que loucura, e agora o que eu faço? Não dá para frear? Não, mata do Instagram, tá bom. Aí ele fez vários, só que não era só essa pergunta, porque essa é muito fácil. Mas tinha vários, criança com velhinho, velhinho com criança, gordinho com magrinho, mulher com homem, todas as combinações possíveis, porque os caras queriam o quê? Chegar num critério, porque o carro vai ter que decidir. Que critério que eles chegaram? Nenhum, vários na verdade, porque não tem acordo. Você vai para a Ásia prioriza as pessoas mais velhas. Né? Você vai para não sei onde, prioriza os grupos, ou prioriza os mais fracos. Então, significa o seguinte,
Lembra aquela história do Platão apontando para cima com a coisa universal? Esquece universal, não tem. O universal não anda 3 quilômetros. Entendeu? Se você tiver um carro autônomo, na hora que você vai para Ribeirão, tem que virar chavinha. Foi para a Argentina, vira chavinha. Foi para o Chile, vira chavinha. Cara, ele vai ter que ter geolocalização, né, para saber o que ele faz da vida. Ó, para quem gosta de dados, os dados estão todos lá, tá? É muito legal. Tá? Então, só para a gente começar a encerrar, impacto. Na área, olha que interessante, a questão de impacto ambiental, as seguradoras e mesmo as empresas financeiras já estão computando o aquecimento global nos cálculos de risco. Tá bom? Então a gente fica, tem, não tem, desculpa, as seguradoras já estão levando em conta. Esse é um artigo do Celso Ming no Estadão. O que a gente faz tem impacto, tá? Então, por exemplo, o que é isso daí? É uma obra de arte, são fungos, né? Sei lá, micose, eu falei de micose. Não, o que é isso? É um cemitério de bicicletas na China, porque chegou uma hora que era mais barato você jogar fora a bicicleta do que você consertar. O que é isso daqui? Isso daqui é uma obra de arte que a gente conseguiu fazer em 2 gerações. Plástico. Cara, na época da minha avó não tinha plástico. A gente fez essa cagada com plástico em 2 gerações, cara. É surreal. E a gente não sabe como é que a gente resolve isso. E a gente esquece do impacto. Esse é um site legal que você entra lá e você responde perguntas sobre o seu lifestyle. Você anda de carro, você anda de avião, você anda de patinete, você pede comida no iFood. Aí no final ele fala, olha, se todo mundo fosse como você precisaria, eu fiz esse teste, de 3,2 planetas. Eu falei, uau, eu achei que eu fosse pegar, eu falei, tem um footprint baixo, humildezinho e tal. 3,2. Americanos, 5,5. Né? E é insano, porque as pessoas que mais têm impacto sobre o planeta, primeiro, são poucas, né? Segundo, o impacto está justamente sobre as pessoas que não estão fazendo nada de errado, né? É muito complicado isso. Então vamos voltar aqui para aquele quadro que tinha lá o Platão e tal. Quem é esse coitadinho aqui? Esse coitadinho meio distraído, ninguém deu bola, tal, meio feinho, está olhando o sapato. Esse cara é o Heráclito. Quem lembra de uma história que um homem não entra no mesmo rio 2 vezes? Mas você lembra dessa história? Foi cantada, alguém passou uma cantada em você, esse é o papo de cantar. Esse cara, isso em grego chama pantarrei, tudo flui. Na verdade era um filósofo que dizia, não, para com essa coisa de coisa universal, na eficiência, parece que tudo vai ser um relógio suíço. Ele falou, não, cara, as coisas fluem. Então há 2000 anos atrás já tinha um cara falando isso e ninguém prestou atenção. Hoje a gente está se tocando que a gente tem que fazer coisas que são dinâmicas, porque caramba, tudo flui, e em vez da gente pensar de uma maneira universal, a gente tem que resgatar o que é complexo, certo? Aqui, bom, engenheiro adora essa história, tal, né? Imagina curvas, equações, tudo controlado, né? Vou controlar tudo. Mas, cara, quando você pensa em coisas complexas, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui fosse o clima. O clima, na verdade, ele não é cíclico, mas ele é mais ou menos cíclico. Ele sempre gira em torno de uma certa plataforma, entendeu? Mais ou menos, ele não sai muito disso. O que acontece é que quando as coisas começam a mudar, não é linear, ele simplesmente pula para uma outra configuração, que nem gelo. Água e gelo, depois vapor, não tem meio termo, né? A realidade é assim, não é linear. A realidade é complexa, isso é muito interessante. E para quem pensa em binários, né, eu tinha colegas que falam, esse papo é muito soft, é papo de boiola. Eu penso em 0 e 1. Falei, o que é esse 0 e 1 aí, tio? Esse 0 e 1 aí quer dizer o quê? 7 bilhões. Teve uma ideia legal? Multiplica por 7 bilhões. Olha o seguinte, para você ser feliz, você precisa comprar uma Land Rover, né, um iPad, um iPhone, né, agora multiplica por 7 bilhões. A China está querendo comprar Land Rover que nem louca, a gente está frito. E esse cara, para quem trabalha com UX, esse é uma puta referência legal, eu gosto muito desse menino, Fred Van Amstel, ele é um professor de UX, tá bom? E ele falou uma coisa legal, a gente falou, meninos, errei, eu ensinei tudo errado para vocês, desculpa, falha minha, tal. Por que eu errei? Eu falei que a gente tem que fazer um troço centrado no usuário, user-centric design. O que a gente fez? Uma geração egoísta, individualista, impaciente, né? Ninguém está nem aí com ninguém, o cara anda de patinete na calçada. Eu falei, cara, a gente tem que resgatar essa noção de que, tá tudo conectado, um depende do outro. Ele está com uma palestra nova, que eu vou passar o link para quem quiser, sobre como você usa o design participativo para criar coisas públicas. Aliás, da palavra república. De onde vem a palavra república? Vem do latim, res publica, a coisa pública. Por isso que ele fala coisa pública. Né? Como é que a gente resgata isso? Então, falei de Darwin, falei de Heráclito, dei essa volta toda, mas agora, para encerrar, eu tinha começado a falar de felicidade, né? Eu acho que a gente perdeu, no meio do caminho, nesses 2000 anos, a gente perdeu algumas coisas no caminho, tá bom? Então, vamos pensar, sei lá, Ulisses. Quem lembra do Ulisses? Vai lá,
Troia, gigantes, a ilha com a ninfa, né? Um tempão com a ninfa na ilha, tá tudo bem. Aí ele chega em Troia não, ele volta para Ítaca e ele fala, cara, o que ele falou? Eu estou feliz? Não, eu falo, eu sinto uma coisa chamada eudaimonia. O que é eudaimonia? Não tinha a palavra tipo happiness em grego, não tem happiness em grego. Tem a palavra eudaimonia. O que quer dizer eudaimonia? É mais do que happiness. E olha que engraçado, olha que eu acho isso uma lição legal, tá? Eu acho bom para a gente ter isso na cabeça. Eudaimonia são 6 coisas. Você sentir que você tem autonomia, você sentir que você pode se desenvolver pessoalmente, que você pode se aceitar, olha a diversidade aí, que você tem um propósito, que você pode interagir com o seu ambiente, que você domina o seu ambiente e que você tem relações positivas. Cara, estava tudo aqui, a gente perdeu isso, a gente ficou nesse troço do eu, né? Mata, mata, mata. Cara, é isso que vai tornar a gente mais, né? Porra, um lugar mais legal de trabalhar. Eu quero trabalhar num lugar assim. Né? Se não for assim, eu não quero trabalhar. Certo? Certo. E aí alguém, agora é o momento soft, hashtag asminapira e tal. Porque uma outra maneira de traduzir a coisa toda aqui é traduzir como florescer. Não é fofo, né, amiga? Eu acho é bem meio florescer. Eu já ouvi coisas piores nesse tempo. Mas é que eu acho o seguinte, a questão é, ao invés da gente pensar como aquele cara que planta, sei lá, soja, né? Soja, derruba a Amazônia, planta soja, o cara que planta milho, banana, que planta todas as bananas iguais, como é que a gente pensa como um jardineiro, cara? Quem é líder de um time sabe, cara, você é um jardineiro, porque vai ter um cara ali que precisa ficar no sol, o outro precisa ficar na sombra, o outro é uma erva daninha, você tem que dar uma martelada na cabeça. Como é que a gente recupera esse pensamento, que é um pensamento que, cara, é completamente diferente? Eu fiz exatas também, cara. Exatas você não é treinado para isso, você é treinado para otimizar, que foi o que a McKinsey fez, otimizou opioides, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a resgatar. Para vocês são uma geração privilegiada, porque o mundo já mudou, vocês estão mudando o mundo, mas se vocês quiserem ter impacto, eu acho que é isso que pode ajudar vocês. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Todos os livros que eu comentei, eles estão nessa URL, tá bom? Eu tenho uma paciência de Jó, toda vez que eu acho um livro legal, eu faço um review e publico aí. Leia, vale a pena, tá bom? Meus caros, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito bem, acabou. Uhul! Era isso, Abraão? Muito bom. Obrigado. Valeu. Valeu, muito obrigado. Obrigado a você. Valeu.